Fala, meus amores, olha aí a gente aqui, ó, tentando encurtar um pouco essa distância física imposta por conta dessa ação de precaução que nossa cidade, nosso país, na verdade, está adotando por conta dessa pandemia do coronavírus, né? COVID-19, eu chamo carinhosamente de coronavírus, né? Mas brincadeiras à parte, nós temos que levar realmente esse assunto a sério. É um vírus que se dissemina muito fácil, e infelizmente nossa cidade não tem suporte hospitalar para atender uma grande quantidade de pessoas. Então é importante que nós fiquemos em casa e dessa forma aqui, nossas videoaulas vai tentar encurtar um pouco essa saudade, essa vontade de nós estarmos mais próximos um do outro e principalmente preparar vocês para nossas provas aí, né, de Enem e provas de vestibulares afins que vão vir aí por diante depois que passar por tudo isso aí, né? Bom, para você que está visitando nosso canal e está gostando das aulas, meu nome é Rodrigo Leite, sou professor de Biologia do Colégio Curso Gauss, mas carinhosamente conhecido como Rodrigão por motivos um pouco óbvio, né? E não é para você rir não, é para você chorar junto comigo, porque se você rir, você certamente tem um lugar reservado lá embaixo, mas enfim, né? Bom, pessoal, é novidade para mim, né? Essa nova plataforma de ensino digital, coisa que vocês já conhecem. Nós temos muita gente boa aí trabalhando com isso, mas a gente resolveu fazer isso primeiramente pela necessidade, né? Pela necessidade da situação em si. E a nossa intenção realmente é fazer com que vocês se sintam confortáveis com a revisão dos assuntos e eu vou trabalhar com vocês a biologia, né? Eu tenho uma característica que é tentar fazer com que a biologia ela fique mais presente no seu cotidiano e assim a gente desmitifica, né, com que a biologia seja aquela disciplina tão difícil, tão terrível. E, gente, vemos e convenhamos, biologia é uma das 3 de ciência da natureza, né? Você vem ali com química, física e biologia, a biologia é a mais legal de todas, porque química e física não é de Deus não, mas enfim, né? Nós vamos começar a nossa revisão trabalhando com a área de biologia chamada de bioquímica, né? É uma área muito importante, já que ela fundamentaliza as demais áreas. Para você entender, por exemplo, citologia, fisiologia, é necessário que você entenda a bioquímica, que eu chamo aqui, carinhosamente, também de química da vida, né? Quando a gente fala de química da vida, vocês vão lembrar automaticamente de quê? Automaticamente disso aqui, da tabela periódica dos elementos químicos, né? Tabela que certamente vocês são apaixonados ou não, assim, mas tudo bem, né? Bom, aí você me pergunta, Rodrigão, tem todos os elementos químicos esses estão presentes nos seres vivos? Não. Não estão todos presentes nos seres vivos. Nós temos aqui mais de 100 elementos químicos, tá? Desses 100, cerca de 23, 24 deles vão estar presentes no nosso organismo, né? E desses 20 e poucos elementos químicos, nós destacamos 6. Por que destacamos 6? Porque seriam os elementos que vão estar mais presentes nos seres vivos, né? Quem são eles? Nós temos aqui o carbono, o nitrogênio, o oxigênio, o fósforo, o enxofre e aqui o hidrogênio, certo? Se nós pegarmos cada letrinha dessa e reunirmos ela, a gente consegue montar uma palavrinha para tentar facilitar o que você lembre delas, que é o CHOMPS, né? Essa palavrinha reúne todos os 6 elementos químicos que é o carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. Salientando, pessoal, que esses não são os únicos, tá? Esses são os principais, os que vão estar em maior proporção no nosso organismo. Como eu falei, são mais de 20 elementos químicos e esses 6 seriam os destaques. Bom, esses elementos químicos geralmente não se encontram isolados, né? Geralmente eles vão encontrar o quê? Vão se encontrar ligando-se uns aos outros. E quando eles começam a se ligar, eles começam a formar substâncias, começam a formar compostos. E esses compostos, eles são divididos em 2 grandes grupos. Quem são eles? Nós temos o grupo dos inorgânicos e o grupo dos orgânicos, né? A diferença básica, quimicamente falando, entre esses 2 grupos seria o elemento carbono, que seria, no caso aqui, vai estar presente somente nos compostos orgânicos, certo? Quem são os representantes dos compostos inorgânicos? Água e sais minerais. Quem são os representantes dos compostos orgânicos? Nós temos os glicídios, os carboidratos também chamados, ou vulgarmente chamados de açúcares. Nós temos os lipídios, popularmente chamados de gorduras, né? Talvez você olhe para mim e fale assim, você tem muito... Não, isso aqui são músculos desativados, ainda à espera de alguma resposta da minha parte, mas enfim. Nós temos também as proteínas, as vitaminas e os ácidos nucleicos, né? Então aqui por último, mas não são os menos importantes. Aqui nós estamos falando justamente de quem? Do DNA e do RNA, certo? Nós vamos fazer uma abordagem
cadenciada de cada uma deles, começando por quem? Começando pela água. E aqui eu trago para vocês um gráfico pizza. Toda vez que eu lembro de pizza, dá vontade de comer pizza, mas tudo bem, né? Esse gráficozinho é o seguinte, aqui nós temos a representação percentual dos principais elementos químicos de um ser vivo, né? Você pode ver que a água ela ocupa boa parte disso, e nós temos aqui os demais. Vou fazer um desafio para vocês aqui rápido. Se eu fosse definir esse gráfico aqui para um ser vivo de origem animal ou vegetal, qual seria o mais adequado para se encaixar nessa configuração? Os animais, né? Os animais. Por que eu posso afirmar isso? Por conta disso aqui, ó. Se fossem vegetais, nós teríamos em maior percentual os carboidratos, certo? Vocês devem se lembrar, por exemplo, que as plantas apresentam um carboidrato bem presente na sua estrutura, que é a celulose, né? Como toda ela é formada por isso aí, então nós teríamos mais carboidratos do que proteínas efetivamente. Então aqui representa uma célula de origem animal, um ser vivo de origem animal, pode ser um protozoário ou um animal efetivamente, certinho? Bom, você pode observar, pessoal, que a água ela vai ocupar boa parte dessa composição e logo de cara eu posso afirmar a vocês, a água é sim o componente químico, dentre todos que nós vimos aqui, o mais abundante, certo? Só que o seu percentual ele não é fixo, ele varia. Ele varia de acordo a 3 fatores. Primeiro fator, nós temos o quê? A espécie. Cada espécie apresenta um percentual diferente de água na sua composição. Observe aqui. Nós temos um ser humano, por exemplo, adulto, que apresentará em média aí, cerca de 70% do seu corpo de água. Então olha aí, ó, ao invés de você chamar seu coleguinha de gordo, chama que você está inundado. Talvez seja melhor, já que 70% é apenas água. Temos também outros aqui, como chicken. Oh my God, você está se perguntando, é biologia ou inglês? É os dois, nós temos uma aula aqui bilíngue, né? Desculpe aí, mas enfim. Você pode ver que a galinha, ou galinho aqui, my chicken, 74%. The dog, oh, the dog já tem 65%, né? Frog, jellyfish, olha aí, você achou que não sabia que era jellyfish, né? Aprendi do Bob Esponja, né? Worm, que seria nossa minhoquinha. Lobster, aprendi também isso aqui assistindo um seriado, né? E aqui nós temos o que? Nós temos the fruits, né? Frutas de cada espécie apresentando percentuais diferentes. Nós temos aqui o tomatinho, tomato, né? Orange, que seria a laranjinha, né? O potato, e etc, etc, etc. Então, o primeiro fator que me leva a entender por que a água varia entre os seres vivos seria o quê? A própria espécie. O segundo fator seria o quê? Seria idade. Quanto mais velho, menos água eu vou ter no meu percentual, certo? Quanto mais velho o organismo vai ficando, menos água ele vai apresentando, né? Por exemplo, a gente, quando o fetinho está lá na fase intrauterina, admite-se que ele possa ser ali composto em média de 98% de água. À medida que ele vai crescendo, esse percentual vai diminuindo, né? Quando ele nasce, acredita-se em 88 a 92. Você pode observar, pessoal, que à medida que vai envelhecendo, vai diminuindo, né? O adulto vai ter em média 70. E aqui nós temos os idosos, né? Com percentual abaixo aqui. E aqui, gente, talvez nós tenhamos uma das explicações, claro que existe toda uma questão fisiológica, uma questão genética para se explicar também isso, mas que talvez vocês consigam entender. Porque hoje, por exemplo, né, dando como referência a nossa pandemia aí, o grupo da maioridade seria o de maior risco. O que acontece? A água, pessoal, vocês vão ver que a água, daqui a pouco, uma das suas funções seria participar das reações metabólicas. Ele é um meio de ocorrência para isso. Atividades metabólicas garantem que nós realizemos as nossas atividades, como produção de energia, produção de proteína e várias outras atividades, né? Inclusive produção de quê? De anticorpos. Nós produzimos anticorpos para combater esses elementos invasores que geralmente vão aí causar danos, prejuízos ao nosso organismo. Então você pode observar o seguinte, se eu tenho menos água no meu percentual, a tendência é que eu diminua a minha atividade metabólica, né? E os idosos, por ter menos água, acabam tendo maiores dificuldades de ter uma reação imunológica, né? Então, um vírus como o coronavírus, ele pode o quê? Ele pode comprometer mais as pessoas de maior idade, porque elas não vão ter uma atividade metabólica tão eficiente quanto a pessoa mais nova, né? Você pode ver, inclusive, no seu dia a dia.
Observe o seu dia a dia. É o seguinte, seu avô, sua avó, quando você está gripado, se pega ali um tipo de virose, repare que o tempo seu de recuperação é muito mais curto do que seus avós. Quando você sofre uma fratura, por exemplo, você pode se recuperar em dias ou meses, mas os idosos podem se recuperar com muito mais tempo, né? Uma das explicações que eu falei a vocês é a questão realmente do percentual de água que acaba diminuindo a sua atividade metabólica. Complementando isso, eu tenho um terceiro fator que me leva a entender porque a água varia nos seres vivos, que é justamente quem? A atividade metabólica, né? Pode observar aqui nesse meu quadro que nós temos, por exemplo, o encéfalo, que é um órgão que apresenta uma alta atividade metabólica, e olha o seu percentual de água, 85%. Então, você tem os dentes, por exemplo, que não tem tanta atividade assim, olha seu percentual, 10%. Né? Então, esses seriam os 3 fatores que me levam a entender porque a água ela pode variar entre um ser vivo e outro. Seria a espécie, seria a idade, né? E seria também o quê? A atividade metabólica. Beleza? Bom, sobre suas funções biológicas, né? Bom, o que acontece? A água ela vai apresentar algumas propriedades físicas e químicas que acabam justificando a sua função biológica, né? A primeira propriedade química dela seria a sua polarização. A água é um composto polar, né? Ele apresenta 2 regiões, que é a região positiva e a negativa, né? Isso favorece com que a água ela consiga dissolver outras substâncias, se misturar a outras substâncias. E aí, as substâncias que conseguem realizar o que a água faz, por exemplo, são chamadas de quê? De solvente. Como a água apresenta uma alta capacidade de dissolução pelo fato de ser polarizada, ela recebe o quê? Ela recebe uma plaquinha de solvente universal. E esse solvente acaba sendo o principal solvente presente nos líquidos corpóreos, né? Ah, mas é toda a substância que a água consegue dissolver, consegue se misturar? Não. As substâncias que a água consegue fazer isso são chamadas de substâncias hidrofílicas. São substâncias que também são polarizadas e acabam se misturando com a água. Por exemplo, carboidratos, proteínas, as vitaminas hidrossolúveis, certo? Só que nós temos também substâncias que não têm essa afinidade toda com a água. Aí eu já vou chamar de substâncias hidrofílicas, né? No meu caso, meu exemplo clássico de substância hidrofílica seria o quê? Seria o lipídio, seria a gordura. Eu acredito que você já deve ter feito um experimento em casa, onde você coloca a água, mistura ali com óleo, por mais que você misture, por mais que você chacoalhe, você pode ver que a água e o óleo eles não vão ficar misturados, eles vão ficar separados. Isso é um exemplo de substância hidrofóbica, né, chamada, certo? Bom, a água nesse caso, como é o nosso principal solvente, ele vai estar o quê? Presente na maior parte dos líquidos corpóreos. Sangue, linfa, suor, urina, sais minerais vão estar também dissolvidos na água. O sangue, você deve se lembrar, é um tecido, né? E esse tecido, ele apresenta a parte celular, né? Nós temos um conjunto de células ali formando o tecido, mas também temos o quê? Temos um meio intercelular que é formado por uma substância amorfa, substância fundamental. No caso do sangue, essa substância amorfa, eu vou chamar o quê? Eu vou chamar de plasma, certo? E o plasma, 90% dele é formado por água, para vocês verem como a água vai estar também presente no nosso sangue. A linfa, também, a linfa nada mais que gente? Ela é justamente o quê? O excesso de plasma excedido pelos meus capilares. Aí eu tenho que fazer o retorno desse plasma para uma circulação paralela, que é a circulação linfática, e assim eu tenho chamado de linfa. Essa linfa depois vai ser devolvida para o meu sangue, né? Mas quem vai fazer esse resgate inicial vai ser o quê? Os vasos linfáticos. Quando esse excesso de plasma é devolvido, eu tenho que eu chamo de quê? Eu tenho que eu chamo de linfa, né? Suor, urina. O bacana disso aqui é o seguinte: suor e urina são substâncias, são líquidos que apresentam a mesma composição química. Acreditem, o suor e a urina têm a mesma composição química: água, sais e produtos nitrogenados, amônio, ureia, ácido úrico. E essa seria a forma de fazer a eliminação deles. A diferença é que o suor eu tenho concentrações menores de produtos nitrogenados do que a urina, certamente, né? Já os sais vão estar misturados, vamos ver que a maioria dos sais estão dissolvidos em água. Daqui a pouco vamos falar um pouquinho no nosso próximo módulo, falaremos um pouquinho sobre sais minerais, né? Bom, essa é a primeira função biológica da água, usando como referência uma propriedade química dela, que é a sua polaridade.
Próxima seria o meio de transporte de íons e moléculas por meio das membranas. Olha quem está aqui, pessoal. A nossa unidade morfofisiológica dos seres vivos, que é a nossa célula. Vocês devem se lembrar que uma célula é formada basicamente pelo quê? Nós temos uma membrana, que é a sua película de revestimento, ela delimita, dá forma à minha célula e também faz o quê? Garante a troca de substâncias entre os dois meios. Nós temos toda essa massa que preenche o seu interior, que eu vou chamar de citoplasma. E nós temos o material genético, né? Nesse caso aqui, nós temos uma célula mais complexa, uma célula mais organizada, que eu vou chamar de célula eucariótica. Essa célula se caracteriza assim porque ela possui um compartimento que abriga o nosso material genético, que é o nosso núcleo, e possui organelas citoplasmáticas, que são pequenos órgãos que realizarão diversas atividades, ajudando a minha célula a sobreviver, a realizar suas tarefinhas. Tá? Aonde que a água entra? A maior parte da água está aqui dentro, pessoal. Tá? 70% da água do nosso corpo vai estar aqui dentro, no meio intracelular. Né? Só que eu também vou ter água lá de fora. E quando a minha célula necessita de alguma substância que ela não produz, ela tem que fazer o quê? Resgatar de fora. Então, a membrana vai fazer o quê? Vai fazer essa função de troca e a água vai ser o meio o qual elas vão utilizar para fazer essa passagem, certo? Por isso que eu falo que a água é o meio de ocorrência, o meio de quê? O meio de passagem de substâncias. É ela que vai facilitar a entrada e a saída de substâncias do meio intracelular, do meio extracelular. Alright? Aí você fala, alright, o seu subconsciente. Aulinha de inglês básica, certinho? Beleza. Nossa próxima função da água vai ser essa aqui, ó. Meio de ocorrência para a reação biológica, metabolismo. Falamos mais cedo isso aqui, né? O que acontece? A água é o meio de ocorrência para a ação metabólica, tá? Como ela pode agir? Ela pode agir de sua forma dissolvente, dissolvendo reagentes, ou também fazendo o quê? Fazendo o que chamamos de hidrólise. O que seria hidrólise? Hidrólise seria o quê? É quando a água ela consegue quebrar substâncias e liberar moléculas menores dessa substância, né? O nome já fala, ó, lise significa quebra e hidro significa água. Nós temos a quebra da água, certo? A quebra utilizando a água como o quê? Como um reagente para facilitar com que nós tenhamos moléculas menores, talvez com a melhor absorção, enfim, certo? Nossa próxima função, regulação térmica. Aí entra uma outra propriedade bacana da água, que é a sua propriedade física, chamada de calor específico, né? O que é o calor específico? O calor específico seria a quantidade mínima de calor que uma substância deve absorver para aumentar em 1 grau a sua temperatura, né? Vamos recordar um pouco de física. Olha aí, ó, que homem é esse, né? Física, biologia, química, inglês. Rapaz, incrível isso. Olha só, preste atenção. O calor seria o quê? Seria energia que é passada de um corpo para outro, né? Quando esse calor é transmitido para esse corpo, as moléculas que fazem parte dele começam o quê? Começam a se agitar. Esse grau de agitação eu vou chamar de quê? Eu vou chamar de temperatura. Então, o calor específico seria o quê? Seria a quantidade de energia que a substância deve adquirir para aumentar em 1 grau a sua temperatura. A água seria o composto que apresenta o maior calor específico dentre as substâncias que também absorvem esse tipo de energia. Isso facilita muito na nossa temperatura, por quê? Porque à medida que eu vou formando, né, energia, que nossa energia é forma de calor, eu vou o quê? Eu vou absorvendo essa energia. E com isso, o quê? A minha temperatura, ela não aumenta. Ela sempre mantém o quê? Equilibrada. Ah, mas vai ser sempre assim? Não, vai ter uma hora que ela vai aumentar. E aí nós temos o quê? Recursos de eliminação dessa sensação de calor, que seria pela nossa transpiração. Beleza? Beleza. E finalmente, nossas duas últimas funções ligadas à água, ainda, claro que tem muitas outras, mas vamos destacar somente essas, que seria a sua ação lubrificante, né? Vocês conhecem as articulações, que é aquele ponto de encontro entre dois ossos. E nós temos aqui o quê? Nós temos aqui bolsas, né, repletas de água que vão o quê? Que vão lubrificar essa região para evitar ao máximo, né, o choque entre esses dois ossos. Certinho? E, finalmente, quem é a matéria-prima para a ação fotossintética? É a nossa última função e não menos importante, pessoal. É o seguinte, a fotossíntese é um procedimento metabólico, né? É um anabolismo nesse caso, onde o quê? Onde o ser fotossintético tem como objetivo formar um composto orgânico, que seria a glicose. Para isso, ele precisa o quê? De instrumentos básicos para garantir a formação da glicose. Quem são esses instrumentos básicos? Nós temos o gás carbônico, a luz, que seria, nesse caso, a fonte de energia, e a água, né? E olha que bacana. Talvez
alguns de vocês não saibam, né? Mas a água, pessoal, ela serve como que? Ela vai servir como fornecedor de hidrogênio para a formação da glicose. Então imagine só, aquela professorinha sua que falava lá no ensino fundamental que o quê? Olha, menino, quando a planta absorve gás carbônico, ela libera oxigênio, você ficava iludido, né? Falando, pensando que, poxa, a prof falou que a planta absorve gás carbônico e libera oxigênio. Que legal a plantinha, né? Aí você chega no ensino médio e o seu professor destrói com a sua infância. Fazer o quê? É o seguinte, a água não tem nada a ver, o gás carbônico tem nada a ver com o oxigênio. O gás carbônico vai ser o quê? Ele vai ser um instrumento que favorecerá a formação da glicose. E para que serve a água? A água vai servir para quê? Para ser quebrada, para também já ajudar a formação da glicose e, por consequência disso, libera o quê? Libera o oxigênio. Né? O oxigênio vai servir como um subproduto da minha fotossíntese, como se fosse um excremento da planta, mas pense no excremento bacana, pense numa bosta bacana que ela também usa, por sinal, né? Então, aí está a utilização da água também para a ação fotossintética, certo? Para finalizar, pessoal, trouxe aqui para vocês duas questões que eu queria orientá-los, inclusive, a fazer questões envolvendo textos muito grandes, como essa aqui, para que você ganhe tempo na sua prova, que é o seguinte: você vai se deparar com questões como essa, questões enormes, que você vai assim, meu Deus do céu, que loucura é isso? O que é que te sugere que você faça? Nunca comece a questão do seu início. Você vai começar o quê? Do meio para o final. Por quê? Você está incentivando a não ler o texto? Não. Vocês vão criar uma forma mais prática de resolver elas. Você já se deparou com questões que você lê o texto, mas o texto não serve para nada. Não é isso mesmo? Vai acontecer isso. O que você vai fazer então? Para evitar que você tenha uma leitura inicial desnecessária, você vai ler o enunciado para saber se a questão de fato pede o texto ou não. Se pedir o texto, ótimo, você vai ler o texto com mais objetivo, porque já sabe o que você quer. Se não pedir o texto, melhor ainda, você economizou segundos preciosos para você conseguir fazer sua questão, que pode ser segundos, inclusive, muito útil na hora de você responder lá seu gabaritozinho. Então, eu vou fazer aqui, ó, vou passar esse texto e vou ler aqui, ó. Considerando as funções exercidas nos seres vivos pela substância em destaque no texto, aí você procura e acha aqui, ó, quem é? A water. Oh my God. Analise as afirmativas abaixo. Aí você vem com essa aqui. O que ele quer que você faça? Assinale a alternativa correta. Você tem que analisar quem são as verdadeiras. Facilita o transporte das demais substâncias no organismo. Ela faz isso? Yes, faz. Falamos sobre isso. Participa do processo da fotossíntese. Ela faz isso? Com certeza. Eu já tenho a 1 e a 2 correta. Então olha que bacana. Já vou meu gabarito aqui, ó. Já vou eliminar quem? Já vou eliminar a letra D, porque ela não tem a 1. Então já elimino ela. Beleza. 3. Dissolve gordura facilitando sua absorção. A água faz isso com a gordura? Não. Porque a gordura é o quê? É um composto hidrofóbico, né? Então ela não dissolve gordura. Se a 3 está errada, eu já elimino mais duas alternativas, que vai ser quem? Que vai ser a letra B e vai ser a letra E. Certo? Vou ficar entre a letra A e a letra C. E agora eu vou fechar minha questão como auxilia na manutenção da temperatura do corpo. Correto isso? Corretíssimo. E assim fica o quê? Com a letra C. Para que nosso aluno fique no subconsciente. Na dúvida, marca C de... Não vamos falar nomes para não deixar as pessoas comprometidas, né, pessoal? Próxima questão. Olha aqui, ó. Mais uma vez, texto grande. Não precisa ler esse texto inicialmente, já foi pronunciado. Basear as informações... Lascou, tem que ler o texto, né? Vamos lá. A água é um recurso natural de extrema importância, presente em macro e microambientes e sob várias formas. Ela desempenha funções como hidratação, regulação da temperatura, condução de vitaminas, proteínas, carboidratos e sais minerais. Uma das características da água é a quantidade presente no corpo humano, que varia entre células devido à sua função exercida e idade. Imagine a seguinte situação. Um experiente professor, eu acho que sou eu nesse caso, né? Com aproximadamente 50 anos de idade, já não sou eu mais, né? E 25 anos de profissão, talvez seja, né? Com massa corporal de 85 quilos, com certeza agora sou eu, né? Bem distribuídos, certamente sou eu aqui, né? Nos seus 1,84 centímetros de altura, acostumado a escalar serras durante suas pesquisas de campo, segue mais uma vez uma de suas trilhas. Após um longo percurso, o professor e seus alunos, com idades variando de 18 a 25 anos, chegam exaustos ao local da coleta de dados. Vamos agora analisar nossas alternativas.
Letra A. Se encontrará a quantidade de água igual tanto para o organismo do professor quanto dos alunos. Está correto isso? Não. Tá? Eles não são iguais. O professor é mais velho. Lembra isso aí? Quanto mais velho, menos água. Letra B. Se encontrará a quantidade de água igual. Mesmo erro. Já elimino por aqui. Ó. Letra C. Se encontrará menos água no organismo dos estudantes. Não. Seria onde? Do professor. Letra D, se encontrará menos água no organismo do professor, principalmente nas células musculares, em relação ao organismo dos estudantes, devido à idade avançada e da perda por evaporação durante o trajeto. A minha letra D é a mais correta. E a letra E, pessoal, o meu erro é falar que eu tenho menos nos estudantes e mais no professor. Tá? Bom, senhores, essa foi a minha primeira participação nessa plataforma digital. Tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de dar aquele like, daquele joinha que fica bem aí do ladinho do seu vídeo, tá? Se inscrevam também no canal, acione o sininho aí para toda vez que chegar vídeo novo você saber desses vídeos, tá? E aos poucos a gente vai se soltando mais, deixando ela um pouco mais dinâmica, mas eu espero que vocês tenham gostado. Um abraço a todos e se vê no próximo módulo onde eu vou falar sobre sais minerais. Um abraço, pessoal. Obrigado.